Senhor presidente, prezados vereadores, vereadora Marilena Negro, público presente e público que nos assiste pela TV Câmara através da internet. Esse tema que eu abordo nesta moção, que é uma moção de apelo ao Ministério da Saúde através da Anvisa, para facilitar a aquisição de medicamentos à base do canabidiol. Essa é uma substância que é extraída da cannabis, né, que é conhecida como maconha, e que ainda tem alguns estigmas, tem alguns preconceitos em relação aos efeitos por conta da origem da substância. E o objetivo nosso, senhor presidente, aqui nessa explicação, é tirar realmente qualquer tipo de preconceito, qualquer estigma que possa haver em relação à medicação, embora ela seja extraída e tenha esse preconceito de ser extraída da maconha. Mas a situação é que uma dessas substâncias que é extraída, que é chamada canabidiol, ela tem um efeito extraordinário em pacientes portadores de epilepsia. Há já uma experiência grande em outros países, e em alguns casos também no Brasil, em relação ao uso do canabidiol para crianças que são portadoras, crianças e jovens que são portadoras de casos graves de epilepsia. Os senhores já devem ter visto pela televisão, o Fantástico fez uma reportagem há algum tempo atrás em relação a isso, e a conduta que hoje tem as famílias que têm crianças portadoras de epilepsia grave, a conduta é as famílias que têm um poder aquisitivo, depois de um trabalho enorme, burocrático, muito grande, que a Anvisa já começa a dar os primeiros passos no sentido de facilitar a aquisição, as famílias que conseguem comprar, porque é uma droga que custa, no exterior, ela custa $500, quer dizer, seria cerca de R$1.500, e que dá para uso de um mês, e mais as taxas de importação, a taxa aduaneira, que é em torno de mais $700, que chega a mais R$2.000, isso para que a família possa utilizar na criança durante apenas um mês de tratamento. E os efeitos que o medicamento tem nessas crianças é simplesmente extraordinário. Se os senhores se lembram, a reportagem que a TV trouxe algum tempo atrás, uma criança que tinha cerca de 20 ou 30 crises convulsivas por dia, passou a ter 2 ou 3 por mês. Então, para tirar qualquer tipo de estigma em relação à droga, senhor presidente, do mesmo modo que nós temos, né, quem já não fez aqui o exame de sangue e que faz uma dosagem de colesterol, né, faz com colesterol. E depois nós temos o fracionamento do colesterol, nós temos o HDL colesterol e o LDL colesterol. O que é o HDL? O HDL é o colesterol ruim, é aquele que entope as artérias, entope as veias. E o LDL a gente chama como o colesterol bom, é aquele que participa da produção de proteínas, da produção de anticorpos. Então, do mesmo modo que o colesterol tem uma fração boa e uma fração ruim, a cannabis também tem uma fração ruim, que tem efeitos alucinógenos, que é o THC, né? Que é vendido na clandestinidade por conta desse efeito do THC, que é alucinógeno, e tem o lado bom, que é o CBD, que é o canabidiol, que é a droga em foco da nossa moção. E que a gente faz, então, um pedido ao Ministério da Saúde e à Anvisa para que facilite a aquisição desse medicamento. Hoje, repetindo, esse medicamento precisa, além da prescrição médica, e mesmo no meio médico ainda existe um preconceito muito grande sobre a prescrição desta droga. Aqui mesmo em Jundiaí, nós temos uma paciente cujo médico neurologista se negou a prescrever a droga, embora todos nós já tenhamos algum conhecimento, alguma informação sobre os efeitos benéficos dessa droga.
o médico se negou a prescrever a droga porque ainda desconhece toda a tramitação. Então, essa tramitação toda é realmente muito burocrática e é o motivo da nossa moção. Mas para desfazer qualquer tipo de preconceito em relação à substância, um outro exemplo que eu quero citar é em relação também ao tabaco. Na fumaça do tabaco, existem 4.000 substâncias. Na fumaça da maconha, existem 80 substâncias, né? Uma delas é o canabidiol, que é extraído através de um óleo, e esse óleo, então, é industrializado e produzido a substância. Na fumaça do cigarro, no tabaco, existem 4.000 substâncias, das quais as principais são o monóxido de carbono, né, a nicotina e o benzopireno. A nicotina não provoca as doenças, né? Não provoca as doenças. Assim como o canabidiol não provoca alucinação, né? Ele é usado numa série de outras doenças também, mas especificamente o foco dele é para a epilepsia grave da infância. Então, voltando ao tabaco. De 4.000 substâncias, tem 3 que são as mais conhecidas, senhor presidente, e que a nicotina, que é a mais, digamos assim, é o vilão da história, que todo mundo fala da nicotina, a nicotina não provoca as doenças, não provoca o câncer, não provoca o infarto. O que provoca as doenças são as outras substâncias. A nicotina provoca simplesmente o vício. O vício. A mesma coisa para o canabidiol e o THC que existem na maconha. O THC provoca o vício, provoca alucinação, e o canabidiol não provoca nada disso. Pelo contrário, ele é anticonvulsivante, é usado numa série de outras doenças também, como diabetes, esquizofrenia, em surtos psicóticos, no autismo, em alguns tipos de câncer, para reduzir os efeitos da quimioterapia, que provoca náuseas e vômitos. Então, tem um efeito terapêutico muito intenso, e ele é reservado mais exclusivamente, em tempos atuais, para o tratamento das crises epiléticas refratárias, que a gente chama como mal epilético. Então, apenas para desfazer qualquer tipo de preconceito em relação a substância. Ela é extraída da maconha, mas tem um efeito terapêutico importante, muito superior a muitas drogas que hoje são vendidas comercialmente e que não conseguem desfazer ou controlar as crises convulsivas refratárias de alguns tipos de crianças epiléticas. E nós temos no Brasil, para que os senhores tenham consciência, cerca de 600.000 crianças portadoras de epilepsia grave. Então, eu conto com o entendimento e com a colaboração dos senhores vereadores, no sentido de nós aprovarmos essa moção, para que ela possa surtir os seus efeitos no Ministério da Saúde e na Anvisa, para facilitar a importação dessa substância ou simplificar o processo de importação desse medicamento, uma vez que ele não existe comercialmente no Brasil, e desse modo a gente poder socorrer um sem número de pessoas que podem adquirir o medicamento e às vezes não o fazem por conta de toda a burocracia que tem que enfrentar até a chegada desse medicamento. E acaba usando de subterfúgios, que é a compra no exterior, através de pessoas que vão viajar para o exterior, e acabam comprando o medicamento lá e acabam trazendo ilegalmente para o Brasil. Então, esse não é o processo mais simples, uma vez que o medicamento já é vendido comercialmente em outros países, e nós queremos simplificar o processo de aquisição aqui no Brasil. São essas minhas palavras, senhor presidente. Eu conto com o entendimento dos senhores vereadores. Obrigado. A moção continua em discussão. Em votação.
Com 11 votos favoráveis, 7 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovada a moção.